Olá, seja muito bem-vindo a mais um Sessão Pipoca Espiritual. Hoje a gente vai falar do Diabo Veste Prada 2. Quero muito agradecer a você que está aqui assistindo esse programa com a gente, aqui no canal do YouTube Tatiana Benites. Você que está assistindo a gente também pela TV Mundo Maior ou ouvindo a gente pela Rádio Boa Nova. Quero muito agradecer a sua audiência. Se você não conhece ainda o nosso canal do YouTube, entra no canal Tatiana Benites no YouTube. Vocês vão ver que a gente já tem mais de 280 filmes que nós fizemos uma análise espiritual. Tem filme, tem série, tem desenho, e que você pode ver ali algum dos filmes favoritos seus, quem sabe. Mas você também pode sugerir pra gente. Se você tiver algum filme que você fale, eu gostaria muito que vocês comentassem, entra aqui, deixe seu comentário. Quanto mais comentário vocês deixam pra gente, melhor pra gente conseguir aumentar a nossa audiência no YouTube, tá? Se você ainda não segue o canal, segue a gente. Clica ali no, no sininho para que você receba também as notificações cada vez que a gente tem uma nova transmissão, tá bom? A gente tem transmissão durante a semana, temos as nossas vibrações toda segunda-feira, e se você quiser participar, será um prazer participar com a gente. Bom, pra gente falar do filme Diabo Veste Prada 2, a gente já falou do Diabo Veste Prada 1 em 2024, agora a gente está falando do Diabo Veste Prada 2. Eu vou chamar o Damião para falar a ficha técnica aqui desse filme. Damião, conta pra gente. Conto, alô, alô, aos amigos, está no ar mais uma sessão Pipoca Espiritual. Hoje o Diabo Veste Prada 2, data de lançamento 30 de abril de 2026. Diretor David Frankel, 1 hora e 59 minutos de duração, um drama em O Diabo Veste Prada 2, a carreira de Miranda Priestly. Meryl Streep, na revista Runway, entra em declínio devido à crise da mídia impressa. Para salvar o império, ela precisa das verbas publicitárias de um grande grupo de luxo que a obriga a negociar com a Emily, sua ex-assistente e agora poderosa executiva. Deste cenário de reestruturação surge Anne Hathaway, que retorna para ajudar a navegar pela nova era do jornalismo e da moda. O Diabo Veste Prada 2 acompanha a crise da mídia impressa. Tatiana Benites. A crise que realmente aconteceu, está acontecendo, mas a gente vai falar da nossa análise espiritual depois da nossa vinhetinha. É isso, agora que a gente já rodou a vinheta, que a gente já teve a nossa pausa, a gente vai falar sobre o Diabo Veste Prada 2, que nós já queríamos essa volta há muito tempo, de Miranda e de Andy, né? Mary Streep e Anne Hathaway, que são maravilhosas. E, bom, confesso que gostei muito do filme. Esperava mais alguma coisa? Esperava, porque eu amo o Diabo Veste Prada, mas eu adorei, adorei mesmo o filme. E aí tem alguns aspectos aí que a gente vai poder falar. Uma das coisas é essa questão da digitalização, né? Que mostra a crise dos editoriais, né? Das editoras, porque foi uma crise muito real mesmo. No Brasil, a gente teve muitas editoras que fecharam, muitas editoras grandes que entraram numa grande crise, que tiveram que demitir muitas pessoas. E essa adaptação, né? Porque todos nós tivemos que nos adaptar com essa era da digitalização, e tanto as empresas como a parte do cliente, né? É, os livros
praticamente viraram digitais todos, né? E aí a gente tem aquela coisa de, não, mas eu prefiro ler o livro impresso. E muitas pessoas falam, não, eu prefiro ler o livro digitalizado, né? O livro no Kindle, né? Numa plataforma. Eu gosto de ler na tela. E daí é aquela grande guerra para nós que já somos de outras gerações. As novas gerações já pegaram toda essa tecnologia e já estão adaptados a essa nova tecnologia. Então, eles não sabem o que ler uma revista, né, assinar uma revista, receber em casa, assinar um jornal, receber em casa e ficar sabendo da notícia através do jornal, através da revista. Agora é tudo muito rápido, né? Então esse imediatismo, né, é agora para tudo, porque tudo ficou muito rápido. Então agora este vídeo que dura 30 minutos para as novas gerações é algo muito grande. Eles querem vídeos de 1 minuto, 2 minutos no máximo. Então, conte-me rápido o que você quer. Então, para se adaptar a esse mercado, a Miranda Priestly teve que passar por uma grande crise, porque ela queria ainda, né, a sua promoção desde o primeiro filme lá, e que ela agora quer ainda essa promoção, mas ela já está uma pessoa mais velha, que já está há muito tempo naquele cargo, né? E precisa passar por essa transformação aí. E os diretivos, né, os diretores das empresas, os presidentes das empresas, precisam escolher as pessoas certas para fazer essas adaptações nesses novos formatos, né? E para isso, né, chamam ali a segunda Emily, né, que é a Andy, né? E quando a Miranda encontra com ela, fala, nem lembro, né? O que dá uma pequena raiva quando a gente escuta aquilo. Mas é, ela volta, né, pra Runaway e elas têm que começar a trabalhar juntas agora com um novo formato, né? Bom, com pequenos spoilers aí do filme, né? É claro que muitas coisas não mudam, né? Tem algumas coisas que continuam, por exemplo, aquela questão do poder, aquela questão do orgulho, né? O orgulho de Miranda Priestly não mudou, né? A ambição também da Andy de querer crescer, de querer fazer as coisas, né? Com uma nova cabeça, uma pessoa mais madura, mas continua ali, né? E a gente tem as provas, né? Que espiritualmente a gente tem que também levar em consideração, né? Às vezes a gente vai trabalhar num lugar e é obrigado a trabalhar com pessoas que são ruins, pessoas que querem puxar nosso tapete, pessoas que querem prejudicar o outro, pessoas que não estão nem aí se você tá bem, se você tá mal, né? Às vezes a gente tem que trabalhar com pessoas chatas, às vezes a gente tem que trabalhar com pessoas que são mais humildes, com pessoas que são mais legais com a gente, que são mais prestativas, são mais companheiras. Então tem provas que a gente precisa passar, né, no nosso trabalho também. Às vezes com as nossas tarefas, com o que a gente faz, né? Eu trabalho com uma coisa que eu não gosto. Ou eu trabalho num lugar que não é legal, mas as pessoas são ótimas. Ou trabalha com uma coisa que você ama, que você adora, que você faz super bem, mas as pessoas não são legais. Ou uma pessoa não é legal e não deixa você trabalhar direito, né? Ou tal pessoa prejudica as outras e isso te atinge, né? Então, o trabalho é um lugar que a gente passa a maior parte do nosso dia, né? Então, ele deveria ser um lugar onde a gente faz coisas que a gente gosta e passa um tempo agradável,
ao lado de pessoas que são agradáveis também, né? Porque quando a gente tem que se sacrificar para ir para um trabalho, passar tempo com pessoas que a gente não gosta ou que fazem mal pra gente, a gente passa mal, né? E aí a nossa saúde mental vai pro buraco e talvez também a nossa saúde física, que às vezes acaba atingindo a nossa saúde física também. Então aquela pessoa que tem muita dor de cabeça e que daí passa mal, né? Porque o ambiente também não te favorece, né? Então, tem provas que nós também escolhemos, né? E às vezes são escolhas nossas de que nós temos que passar para aprender a lidar com essas pessoas, aprender a lidar com este tipo de pessoas, né? Pessoas que pensam dessa forma, pessoas que agem dessa forma. E aí a gente tem que praticar uma coisa, gente, que tanta gente fala que não tem. Sabe o que é? Aquele negócio chamado de paciência. Paciência. A gente tem que aprender a ter paciência. Porque nem tudo acontece no nosso tempo. Tempo de Deus. E às vezes a gente fala, Senhor, por que, meu pai? Olha aqui agora, quem tá precisando que sou eu, né? Ele sabe. Mas às vezes não é aquele momento. E às vezes a gente tem que ainda aprender alguma coisa com aquelas pessoas, ou com aquelas situações, ou com aqueles lugares, né? Então, as provas estão dentro das nossas casas, dentro das nossas relações, dentro das nossas relações de amizade, relações pessoais e relações no trabalho também. A Runway é uma prova de tudo isso. Tem ali a Miranda com o seu assistente, né, que ela não consegue vê-lo de outra forma, né? É um cara que tá ali com ela o tempo inteiro, que faz de tudo por ela, que é o braço direito e esquerdo e é todas as duas pernas dela. E ela não consegue valorizar essa pessoa pelo que ele é, né? Então, às vezes a gente passa por essas situações, né? E a gente fala, poxa vida, eu tô me esforçando tanto, será que vale a pena? Né? Será que vale a pena essa falta de reconhecimento por uma coisa que eu tô fazendo, né, de forma genuína, de algo que eu tô fazendo bem? E às vezes é o olhar do outro que não chega em nós. Às vezes é o olhar do outro que não quer que aquele brilho se sobressaia. E às vezes é o olhar do outro que faz você brilhar, né? Às vezes é aquele chefe que te dá uma oportunidade ou pessoas que te enxergam e que nem você às vezes tinha enxergado daquela forma. Então tem de tudo, tem todas as oportunidades aí abertas para nós. Mas a gente tem também aquela coisa chamada orgulho, sabe? Orgulho, que a gente precisa aprender a lidar, né? A ambição, ela pode existir, né? A gente pode querer mais, a gente pode querer chegar mais longe, a gente deve querer mais, a gente deve querer chegar mais longe. Mas a partir do momento que a gente tem que passar por cima de alguém ou prejudicar alguém, aí não vale a pena, né? Porque não é legal. A gente não gostaria que fizesse isso com a gente, né? Então, a gente não precisa fazer com o outro também, né, Damião? Olha, os dois temas, né, dá para a gente desenvolver muito, né? Mas você chamou, falou de orgulho, mas antes falou também de ambição. Vamos falar um pouquinho de ambição, porque o Diabo Veste Prada aborda a ambição. Infelizmente, né, Tati? A maioria das criaturas não gosta de reconhecer os seus limites. E a vaidade e a ambição levam muita gente para dar passos mais largos do que as pernas permitem, né? Os casos de fascinação, multiplicam-se ao nosso redor. Pessoas que podiam ser úteis se transformam em focos de confusão e perturbação. A palavra ambição possui dois sentidos, dois pesos em nossas vidas. Ser ambicioso nos impulsiona a ser melhor,
a ter sonhos e objetivos, a conquistar e concretizar, não ser ocioso, né? Não procrastinar, nos motiva a estudar, adquirir conhecimentos, nos alimentando positivamente. Por outro lado, existe a ambição que não tem limites, tornando o ser humano egoísta, mesquinho, não respeitando os próprios princípios e valores, passa por cima dos seus próprios sentimentos e sentimentos alheios, sem a consciência de que irá resultar futuramente. E essa diferença fica clara em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. O homem não procura elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Seu objetivo é chegar entre os espíritos puros. E esse desejo incessante não é um tormento, mas uma nobre ambição que o faz estudar com ardor para conseguir igualá-los. E o Livro dos Espíritos, capítulo 6, aborda e explica como nossas atitudes na Terra acarretam nossas escolhas. Quantos males, né, e enfermidades o homem não deve aos seus excessos e à sua ambição numa palavra, né, Tati? Aí você estava falando de orgulho e egoísmo, Tati. O orgulho aparece também no filme, na resistência em admitir vulnerabilidade, especialmente a Miranda. Operam sobre a crença ilusória de que são autônomos, autossuficientes, rejeitando a ideia de que dependem de outras pessoas para sustentar o seu sucesso. O orgulho e o egoísmo são apontados como as verdadeiras raízes de todos os males, a maior barreira para o progresso moral da humanidade. Eles mantêm o planeta preso a dores e provas, distanciando o ser humano da prática do bem, da caridade. O egoísmo é chamado a chaga da humanidade, enquanto o orgulho é visto como o pai de todos os vícios e ilusões da alma. O orgulho quer ser o centro de tudo, se achar o melhor em tudo, gerando vaidade, intolerância, conflitos, falta de amor ao próximo. O egoísmo pensa apenas em si mesmo, bloqueando a empatia e a caridade que trazem paz à real sociedade. Né? E o Livro dos Espíritos, pergunta 785. Qual o maior obstáculo ao progresso? Tati, a resposta da espiritualidade é simples: o orgulho e o egoísmo, que firme ao progresso moral, pois o intelectual avança sempre, Tati. A gente sempre tem que querer nosso adiantamento moral, né? E o orgulho não entra aí, né? A gente tem que aprender a lidar com o nosso orgulho, com a nossa vaidade. O Damião falou uma coisa, né? Das pessoas que dizem, né? Que sabem, que querem, que não precisam de ajuda, né? E todos nós precisamos de ajuda. Todos nós temos que viver em sociedade, né? Então, a gente precisa do outro para a gente trabalhar, a gente precisa do outro para a gente comer, porque alguém tem que produzir, alguém tem que comer, né? A gente precisa comprar, a gente precisa do outro para vender alguma coisa, para ganhar o dinheiro. A gente precisa do outro sempre, em muitos setores da nossa vida. Então, a gente precisa aprender a lidar com o outro, né? Por mais diferente que ele seja, por mais distante que ele esteja, ou por mais próximo que ele esteja. Então, a gente sempre precisa do outro. E no filme mostra, fala um pouco sobre essas relações, né? Então, quer dizer, elas trabalharam juntas, né? A Miranda, a Emily e a Andy, né? Elas trabalharam juntas no passado, mas para frente o destino faz com que elas se reencontrem de novo, cada uma num papel diferente, né? E vem aí ali o papel da confiança que você deposita no outro, da esperança que você deposita no outro. E daí a gente vê com quem a gente pode contar, com quem a gente não pode contar. Tem ali as decepções uns com os outros. Pessoas que a gente fala assim, ah, mas eu conheço tal pessoa muito bem, já trabalhei com ela. E depois de 10 anos a gente volta a trabalhar junto e a gente vê que as pessoas mudam. Embora tenham pessoas que falam assim, ah, tem gente que não muda nunca. A gente muda. A gente muda sim, se a gente quiser.
né? A gente precisa mudar, a gente precisa amadurecer. E aí tem muitas fases que a gente vai passar na vida. A vida vai trazer pra gente muitas provas, muitas situações pra gente ir aprendendo uma coisa ou outra ali, né? E isso faz com que a gente construa alguns elos, que a gente destrua alguns elos também, né? Porque a Andy encontra a Emily, né? E elas, né, voltam ali a se falar e, poxa, posso confiar, não posso confiar. Existe ali uma confiança e uma desconfiança, situações que elas são colocadas ali em prova, né? E também existe a relação com a Miranda. Poxa, foi uma situação difícil que elas passaram juntas, né? O primeiro filme acabou do jeito que acabou porque a Miranda era uma pessoa difícil, né? E porque a Andy queria mais do que aquilo. Ela queria muito mais, mas ela não queria que fosse daquela forma. Ela não queria ser humilhada o tempo inteiro, né? Se desgastar o tempo inteiro. E ninguém deveria querer, e ninguém deveria ter que passar por esse tipo de coisa para conseguir algo, né? Mas são as nossas escolhas também. Bom, às vezes são necessidades e a gente acaba ficando em empregos em lugares que a gente não gosta porque a gente precisa pagar a conta, mas são escolhas também que a gente pode fazer, né? E o filme também mostra algumas coisas que vão falar sobre o apego, né, ao trabalho, à fama. Às vezes a gente fica num lugar ou numa posição por causa de uma fama e a Miranda, por exemplo, ela fica apegada a isso, né? É o nome dela, é a cara dela que está ali diante dela e ela já está envelhecendo e ela não pensa em parar. E a gente vê muito disso, né, em todas as áreas, onde pessoas não querem parar, porque elas acham que elas precisam de mais e mais e mais e mais. Eu acho que, graças a Deus, a gente está mudando um pouco esse cenário em algumas áreas, em alguns lugares. A gente está conseguindo ver que a gente precisa de mais qualidade de vida, mesmo porque a qualidade de vida que a gente tinha antes, a gente perdeu, a gente está perdendo, né? Aquela questão do tempo, a gente está trabalhando muito mais para ganhar muito menos e assim, cada vez mais trabalho, trabalho, trabalho não significa tanto e a gente precisa ter essa consciência, né? De que uma hora a gente precisa parar, de que é, só trabalho, trabalho, trabalho não vai me trazer tanto benefício assim, porque só os bens materiais não é uma coisa que eu vou levar para mim, né? Então, o que, que eu posso fazer por mim de verdade para crescer moralmente e para aproveitar o tempo que eu tô aqui de forma construtiva, porque tem gente que trabalha, 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 mas daí também deixa de curtir a família, de ver os filhos, de curtir o casamento, é, de sair com os amigos, mas ganhou muito dinheiro e trabalha, trabalha, trabalha. Mas qual é o benefício de tudo isso? Então, assim, hoje acho que muita gente também já está pensando muito na qualidade de vida, no que está perdendo, no que está ganhando, fazendo essa continha e essa balança, né? E se não tá, deveria já começar a fazer isso, porque a gente precisa. é, não estou falando de trabalhar menos, mas assim, trabalhar as 8 horas ali, gente, justo. A gente não tem que trabalhar 12, 14 horas. E eu estou falando isso para vocês, estou falando para mim também, porque eu sempre fui uma pessoa workaholic, trabalho muito e tem coisas que eu vejo que eu deixei de viver porque trabalhava, 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 né? Então, talvez isso não vale a pena. Vou colocar aqui um talvez, porque cada um tem a sua opinião. E a gente tem que ver as fases da vida que a gente está. Que cada pessoa passa pelas fases de uma maneira diferente, de forma diferente. É, cada um tem as suas dificuldades, as suas histórias, né? E a Miranda tem muita coisa ali que ela tinha que ter mexido, né? Mas a maturidade vem, a maturidade chega,
né? E às vezes a gente precisa repensar o que a gente tinha no plano A, no plano B e qual é que vale a pena, né, Damião? Olha, falar de reinvenção da maturidade, né, Tati? A principal mensagem ali do Diabo Veste Prata gira em torno da necessidade de adaptação, do valor da profundidade profissional em um mundo obcecado por cliques rápidos e da importância de equilibrar a ambição com a vida pessoal e a integridade. A reinvenção da maturidade é um processo contínuo de amadurecimento moral e espiritual, por ser de todos nós, aproveitando essa reencarnação, superando a chamada infância psicológica, marcada pelo egoísmo, pela busca exclusiva de vantagens pessoais. No Espiritismo, a reinvenção diante das crises é chamada de reforma íntima, um processo de transformação moral, de autoconhecimento, que converte o sofrimento em uma alavanca para o progresso espiritual. E aí aquilo, né, Tati, vale sempre lembrar, crises são oportunidades de aprendizado, e os desafios não são castigos ou punições divinas, mas resultados das leis de causa e efeito, ou provas necessárias para o nosso amadurecimento, o amadurecimento verdadeiro, que não depende de idade cronológica ou do calendário, mas da assimilação das lições e do progresso íntimo conquistado ao longo de várias vidas. O espírito em evolução abandona a ilusão de que o mundo deve satisfazer todos os seus caprichos, aprendendo a lidar com frustrações e a respeitar os limites de convívio social. A maturidade se manifesta quando o indivíduo compreende que o direito legítimo nasce do dever bem cumprido, que a tolerância substitui a revolta diante do que não se pode controlar. O ser maduro espiritualmente busca alinhar o que professa com as suas ações diárias, substituindo a ânsia por autopromoção, pela prática constante do bem e da caridade. E é muito isso, né, Tati? O quanto precisamos ser maduros, né? E colocar em prática tudo aquilo que Jesus já nos ensinou, né, Tati? Eu acho que isso é muito dos nossos valores, né? A gente revê os nossos valores, eu acho que em cada fase da nossa vida. E quando a gente vai crescendo, vai passando, né, por algumas fases, por algumas situações, né? A gente começa a rever o que realmente vale a pena, o que realmente não vale. Tem gente que realmente tem esses valores de apego e vai se apegar ao trabalho, e vai se apegar às pessoas ou ao lugar e tudo mais. E tem gente que vai para um lado mais espiritual, que vai falar, cara, isso não vale muito a pena, né? E a gente vai ter que refletir o que é melhor para cada momento nosso, né? Mas eu acho que é importante que a gente reflita sobre isso, sobre os nossos valores, sobre o nosso tempo, o que nós estamos fazendo de bom aqui, né? O que nós estamos colhendo, o que nós estamos plantando, o que nós estamos colhendo, o que a gente está deixando, né? Então eu acho que vale a reflexão. Eu adorei o filme, eu amo a Anne Hathaway, já falei aqui 1000 vezes. Meryl Streep, sem palavras, não tem como, né? Ela é maravilhosa. Então, assim, o filme é maravilhoso porque temos essas duas gigantes e um elenco maravilhoso. E a história vale a pena, gente. Só assistam, coloquem aqui os comentários de vocês e deixe o like. Deixe o like de vocês e se vocês não estão seguindo, segue, mas deixa aí os seus comentários que vocês ajudam bastante a gente. Um beijo, gente. Fiquem com Deus que semana que vem a gente se encontra. Tchau, tchau.